1 Crônicas 16, 13 a 18. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, com o juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. You notice verse 15, to 1,000 generations. Vocês repararam que no versículo 15 que ele diz que é para 1000 gerações. That's just one way of saying forever. É uma das formas que a Bíblia usa para dizer perpetuamente, eternamente. So you see in verse 17, for an everlasting covenant. Vocês veem a expressão no versículo 17 como uma aliança eterna. That's our topic this morning, an everlasting inheritance, because the covenant is about the inheritance. E essa é a nossa fala desta manhã, uma herança eterna, perpétua, porque a aliança é perpétua. I thought maybe our brother would just read something here. This is from the Wall Street Journal of a few days ago. Eu acho que nós vamos ter um artigo do Wall Street Journal lido aqui para vocês. These are man on the street interviews in Saudi Arabia. É um artigo que saiu há alguns dias atrás. É uma entrevista feita nas ruas da Arábia Saudita com homens nas ruas. From Saudi Arabia's IQRA TV channel. Isso feito da TV da Arábia Saudita, que tem a sua sigla lá, o nome. And the interviewer is asking various questions. E o entrevistador está fazendo várias perguntas a quem ele entrevista. Just people passing by on the street, the average citizen. Gente comum do dia a dia passando pelas ruas. He says, "Would you be willing to shake hands with a Jew?" Ele pergunta, por exemplo, você estaria disposto a apertar as mãos de um judeu? There's the response there. E a resposta é claro que eu não estaria disposto a apertar a mão de um judeu por motivos religiosos e pelo que está acontecendo agora na Palestina e por muitas razões que não me permitem apertar a mão de um judeu. Go ahead, read the others. Then he asks another person, "Would you refuse to shake hands with a Jew?" Aí ele pergunta a outra pessoa, você se recusaria a responder, a apertar a mão de um judeu? E a resposta é claro, eu não gostaria de considerar a possibilidade de ter que amputar minha mão depois. You may remember in the Olympics there was an Iranian wrestler who refused to wrestle with a Jew. Você talvez se lembre que nas Olimpíadas um lutador iraniano se recusou a lutar com um lutador judeu. It turned out he was disqualified anyway. E ele acabou sendo desclassificado por causa Here's disso. another question. Just Outra people pergunta. passing by. Uma pessoa que está passando pelas ruas. If a child asks you who are Jews, what would you answer? Se uma criança lhe perguntasse quem são os judeus, qual seria a sua resposta? Os inimigos de Alá e de seu profeta. Another one said, these are several more. Ok, outras perguntas, outras respostas. O judeu é alguém que ocupa as nossas terras. Outra resposta ainda. Os assassinos dos profetas, nossos inimigos eternos, é claro. Also the last one. Yeah. Well, okay, there's one more a little longer. Uma um pouquinho mais longa, a última delas. Quem são os judeus? A solução é clara, não apenas para mim, como para todos os demais. Se apenas os muçulmanos declarassem o jihad, a guerra santa deles,
nós permitiríamos apenas que eles marchassem sem qualquer armamento, e eles seriam que nós marchássemos sem armamentos, e apenas pela nossa marcha nós passaríamos por cima deles e faríamos com que a carcaça deles se apodrecesse debaixo dos nossos pés. You get just an idea of what they think, the average person thinks about the Jews and about Israel. Isso dá para vocês uma ideia do que a pessoa comum pensa a respeito dos judeus, a respeito de Israel, lá na Arábia Saudita. You remember that Muhammad, the founder of Islam, Você se lembra que Maomé, o fundador do islamismo, killed every Jew in Arabia except for those who escaped. matou todos os judeus na Arábia, exceto aqueles que conseguiram escapar. No Jew is allowed to set foot in Arabia today. Hoje os judeus não podem pisar na Arábia Saudita. Now, where would we get information like this? Da onde que nós obtemos informação como essa? You could get it from the same place the Wall Street Journal got it. Você pode obter isso da mesma fonte que o Wall Street Journal obteve. You go on the internet to www.memri.org. É só você entrar na internet, www.memri, MEMRI.org. That's the Middle East Media Research Institute. É o Instituto de Pesquisa do Oriente Médio. They monitor the things that are being said in mosques and newspapers, radio, television in the Middle East. Eles monitoram aquilo que está sendo dito nas mesquitas, nos jornais, na televisão do Oriente Médio. Oh, I'm sorry, I forgot. Eu esqueci, agora que eu me lembro que eu esqueci de dar o sinal que estava na hora de começar. They give you the English translation, not the Portuguese. Eu esqueci de dizer para vocês, na verdade, que eles dão para você a versão em inglês desses artigos, não em português. In Palestinian, so-called Palestinian TV today, Na assim chamada TV Palestina dos dias de hoje, you have I don't know, would they know what Sesame Street, a little children's Yeah. TV show? nós temos o Vila Sésamo lá. They have a show like that Eles têm um programa semelhante ao Vila Sésamo, for little children. para crianças. It's all about little children dressed up like suicide bombers. E diz respeito a crianças pequenas vestidas como homens-bomba, Chanting their hatred of Israel. alimentando o ódio que essas crianças têm por Israel, That Israel must be destroyed. que Israel precisa ser destruída. So this relates to what we're talking about. Então isso diz respeito àquilo que nós estamos falando aqui. Yesterday, our topic was Eyes on the Middle East. Ontem o nosso tópico foi com os olhos voltados para o Oriente Médio. We noticed that the Middle East is the focus of the attention of the world. Nós destacamos que o Oriente Médio é o foco das atenções do mundo, Specifically Israel and especially Jerusalem. especificamente Israel e mais específico ainda Jerusalém. And we noted this is the fulfillment of specific prophecies. E nós vimos que isso é o cumprimento de profecias específicas. We looked briefly at Zechariah 12. Nós olhamos rapidamente para Zacarias 12, God said, I will make Jerusalem a cup of trembling to all the nations round about. onde Deus disse que ele faria de Jerusalém um cálice de tontear para todas as nações ao redor de Israel. It said all the nations, for the first time in history, would all be united. Those around Israel would be united against Israel. O texto diz que pela primeira vez na história, todos aqueles ao redor de Israel iriam se reunir contra Israel. God said, I will make Jerusalem a burdensome stone to all nations of the world. E aí Deus diz depois disso que fará de Jerusalém uma pedra de tropeço para todas as nações do mundo. And we noted the fulfillment of that prophecy. E nós conhecemos o cumprimento dessa profecia. This is the major problem the world faces. É o problema principal que o mundo enfrenta hoje. The United Nations spends most of its time on this.
As Nações Unidas gastam a maior parte do seu tema em cima dessa questão. If you don't solve the problem of Jerusalem, you have a nuclear holocaust on your hands. Se você não resolver o problema chamado Jerusalém, você tem um holocausto nuclear nas mãos para resolver. That was yesterday morning, briefly. Isso foi rapidamente o que vimos ontem pela manhã. Last night our topic was Israel or Ishmael. Ontem o nosso tópico foi Israel ou Ismael. We noticed that God gave a land to Abraham and his heirs. E nós vemos que Deus deu uma terra para Abraão e seus herdeiros. And now who would these heirs be? Quem seriam os herdeiros? Abraham had 8 sons. Abraão teve 8 filhos. The first was Ishmael, Primeiro Ismael, then Isaac. depois Isaque. And then after Sarah died, he remarried Keturah. Depois que Sara morreu, ele casou-se com Quetura And they had 6 e sons. teve 6 filhos. Well, now, who is the heir? Então quem é o herdeiro? We notice that there's a controversy over this tiny piece of land. E nós reparamos que existe uma controvérsia enorme a respeito desse pedaço tão pequeno de terra, essa faixa tão pequena de terra. It's this controversy that causes the world to have its attention focused on the Middle East. E essa controvérsia que faz com que o Oriente Médio, o mundo tenha os olhos focados sobre essa crise do Oriente Médio. And really at the heart of it is just 35 acres, Temple Mount. E no cerne dessa questão, há apenas alguns alqueires, ali onde está o Domo da Rocha. Israel says, this belongs to us. Israel diz, isso aqui pertence a nós. God gave it to us. Deus deu para nós. And this land was even given to us by the United Nations. E essa terra foi até dada para nós pelas Nações Unidas. Not all of our land, but at least they gave us part of it. Não toda a terra que Deus havia nos dado, mas pelo menos parte dela. Then there's a people who call themselves Palestinians. E aí existe um povo que se autodenomina palestinos. And they say, no, that land is ours. Aí eles dizem, não, essa terra é nossa. And Israel is occupying our land. Israel está ocupando a nossa terra. The world believes them. E o mundo acredita nos palestinos. The media promotes this lie. A mídia promove essa mentira. So we want to pursue a little further, what is the truth? E nós queremos ir um pouquinho mais fundo, então qual é a verdade a respeito dessa situação? Whose land is this, De really? quem é essa terra? Now, the Palestinians say they're the descendant from the original inhabitants of this land. Os palestinos alegam ser os descendentes originais dos habitantes da terra. We noticed yesterday there never was such a land as Palestine. Nós reparamos ontem à noite que nunca jamais houve uma terra chamada Palestina na Bíblia. Unfortunately, even Christians pass on this lie. Infelizmente, até os cristãos passam adiante essa mentira. This is a very good Bible. Essa aqui é uma Bíblia muito boa. A Schofield Reference Bible someone gave me. É uma Bíblia chamada Bíblia Schofield, que alguém me deu no passado de presente. I confess I do not study the notes. Confesso que eu não estudo as notas do Schofield. But anyway, it was given to me. Seja lá como for, ela foi me presenteada. I think Schofield is highly regarded by most Christians. Eu creio que Schofield é uma pessoa respeitada por muitos cristãos. But in the back there are maps, probably Mas, like in your Bible. ao final, como na sua Bíblia, há mapas. One of these maps says Palestine under the Maccabees. E um desses mapas diz a Palestina sob os Macabeus. That's a lie. Mentira! There was no Palestine under the Maccabees. Nunca houve uma Palestina sob os Macabeus. Another map says Palestine in the time of Christ. Outro mapa diz a Palestina nos tempos de Cristo. There was no Palestine in the time of Christ. Não houve uma Palestina nos tempos de Cristo. The term Palestine is found 4 times in the Bible. O termo Palestina encontra-se 4 vezes na Bíblia. Exodus 15:14, Êxodo 15:14, Isaiah 14:29, Isaías 14:29, and verse 31 also, também no versículo 31, and then in Joel chapter 3 verse 4. e Joel 3:4. Never does it mean this land that was called Canaan.
Nunca esse termo quer dizer essa terra que a Bíblia chama de Canaã. Never does the word Palestine mean the land of Israel. Nunca a palavra Palestina significa a terra que hoje é ocupada por Israel. The Hebrew word is Pelensheth. Pelensheth. Ok, a palavra no hebraico é Pelensheth, It referred to a small region known as Philistia. que se refere a uma região pequena conhecida como Filístia, The land of the Pelishti or the Philistines. a terra dos filisteus, na verdade. You'd find that in Psalm 60, verse 8, Isso se encontra no Salmo 68, 87:4, and 108:9. no Salmo 87:4 e no Salmo 108:9. So Philistia was the name of a small region, pretty much like the Gaza Strip today. Então a Filístia era uma faixa pequena de terra bastante semelhante à faixa de Gaza hoje em dia. And that gets its name, of course, from the Philistine city of Gaza. E é claro que isso recebe o seu nome da cidade da Filístia chamada na época Gaza. You remember the Philistines had 5 cities. Você se lembra que os filisteus tinham 5 cidades? The other 4 are Ashdod, Gath, the home of Goliath, and Gerar and Ekron. As outras 4 são Asod, Gate, que é a cidade de Golias, Gerar e Ecrom. Now, the Philistines were not a Semitic people. Os filisteus não eram um povo semita. They invaded Canaan from across the Mediterranean. Eles invadiram Canaã vindos do Mediterrâneo. They were not the original inhabitants of Canaan. Não eram os habitantes originais de Canaã. They were invaders. Eram invasores. Arafat says, "Oh, we're descended from the Philistines." Então, Arafat diz que eles são descendentes dos filisteus. Well, the Arabs are Semitic people and the Philistines were not. Os árabes são semitas e os filisteus não são semitas. And the Philistines were invaders. They were not the original inhabitants. E os filisteus eram invasores, eles não foram os habitantes originais da terra. They only had a small part of the land of Canaan, E só possuíam uma pequena parcela da terra de Canaã. and they were displaced by Israel, as were the Canaanites. Eles foram desalojados pelos israelitas, assim como foram os cananeus. So the Arab Palestinians have no basis for any relationship with the Philistines. Então, os palestinos árabes não têm nenhuma base para dizer que eles têm relacionamento com os antigos filisteus, Historically, ethnically, any other way. seja historicamente, seja etnicamente, da forma que você quiser considerar. Now, the entire land of Canaan, because of the wickedness of these people, was given to Israel. A terra toda de Canaã, por causa da malignidade, da impiedade dos povos que ali habitavam, foi dada para Israel. Canaan became the land of Israel. Então Canaã se tornou a terra de Israel. 31 times in the Bible it's called Israel. E durante 31 referências da Bíblia, essa terra é chamada de Israel. And many other times the word Israel is used, it means the people and the land. E em várias outras ocorrências, quando a palavra Israel é usada, ela está querendo dizer a terra e o povo. Palestine is named after the Philistines. Palestina é um nome que recebe se origina dos filisteus. It's an insult to God and to his chosen people to call this the land of Palestine. É um insulto para Deus e para o seu povo escolhido chamar aquela terra de Palestina. Now, Palestine isn't even mentioned in the Quran. A Palestina nem sequer é mencionada no Alcorão. That's rather odd, considering the great importance they put upon this today. É bastante estranho isso, não é mesmo? Considerada a importância que eles dão a essa questão hoje. They claim that the Arabs are descended from Ishmael, Eles dizem que os árabes são descendentes de Ismael, that Ishmael was the son of promise, que Ismael era o filho da promessa, that Ishmael was offered on the altar, not Isaac, que foi Ismael que foi oferecido sobre o altar, que não foi Isaac, and that Ishmael is the heir. e que Ismael, portanto, é o herdeiro. Now, you got a problem here. Aí nós temos problemas.
You can't be descended from the Philistines and also from Abraham. Não dá para você ser descendente ao mesmo tempo dos filisteus e ser descendente também de Abraão. You can't say, well, we're descended from Abraham, which Ishmael was a son of Abraham. Eles não podem dizer, nós somos descendentes de Abraão, e de fato Ismael era filho de Abraão. And say, we're descended from Ishmael, the son of Abraham. E dizer, somos descendentes de Ismael, filho de Abraão. And our descent goes back to the original inhabitants of this land. E a nossa descendência se reporta aos primórdios dos habitantes dessa terra. Who were Ishmael's father and mother? Quem foram os pais de Ismael? Well, his father was Abraham. Pai, Abraão. Was he a Palestinian? Abraão era palestino Or a Canaanite? ou cananeu? No, he came from Ur of the Chaldees. Não, ele veio de Ur dos Caldeus. When Abraham came to this land, there were already people living there, Canaanites. Quando Abraão chegou a essa terra, já havia povos morando ali, os cananeus. Who was Ishmael's mother? Quem era a mãe de Ismael? Hagar, an Egyptian. Agar, a egípcia. Was she a Palestinian? Ela era palestina? Certainly she was not one of the original inhabitants of the land. Ela certamente não era uma das habitantes originais daquela I'm terra. just calling your attention to the lie. Eu estou só mostrando para vocês, chamando a atenção para vocês da mentira que é It proposta. is a fraud, É uma fraude. and the world accepts it. E o mundo aceita isso, morde essa mentira. And the media promotes it. E a mídia promove essa Oh, mentira. these are Palestinians. São palestinos. They're the original inhabitants of the land. São os habitantes originais da terra. Well, when did Israel become Palestine? Quando Israel se tornou Palestina? In 130 AD. É no ano de 130 da nossa era. The Romans who destroyed Jerusalem in 70 AD, Os romanos que destruíram Jerusalém no ano 70 da nossa era, they rebuilt it as a pagan city dedicated to Jupiter. eles a reconstruíram como uma cidade pagã dedicada a Júpiter. They put a temple to Jupiter on Temple Mount. Eles colocaram um templo a Júpiter no domo da montanha. You think that upset the Jews? Vocês acham que isso deixou os judeus irritados? It did. Certamente. They had an uprising lasted for 5 years under a leader called Bar Kokhba, who claimed to be the Messiah. Eles tiveram um levante que durou 5 anos através de um líder chamado Bar-Kokhba que reivindicava ser o Messias. The Romans killed about 500,000 Jews in this uprising. Os romanos mataram cerca de 500.000 judeus nesse levante. Thousands were sold into slavery. Milhares foram vendidos como escravos. And in anger, they renamed Israel Provincia Syria Palestina. E com uma verdadeira ira, os romanos deram um novo nome a Israel, que eles chamaram de província Síria-Palestina. After the Philistines, the chief enemies of Israel. Homenageando assim os filisteus, que eram os principais inimigos de Israel. And from that time on, everyone who lived there was called a Palestinian. Então, a partir daí, todos os moradores da região passaram a ser identificados como palestinos. That was 135 AD. 135 da nossa era, nesse ano. See, there was no Palestine in the days of Jesus. Então não havia Palestina nos dias de Jesus. No Palestine in the days of the Maccabees. Não havia Palestina na época dos Macabeus. No Palestine in the days of Abraham. Não havia Palestina nos dias de Abraão. Let's get that straight. Que isso fique muito claro para nós. We need to know the facts. Precisamos conhecer os fatos. So the people living there were called Palestinians. Então o povo ali residente passou a ser chamado de palestino. Who lived there? Pessoas que moravam ali. Jews. Quem morava ali? Judeus. You drive them out, they come back. Você expulsa os judeus, eles voltam. This is their land. A terra é deles. And they lived under the oppressive rule of invaders for centuries. E eles vivem sobre o governo opressivo de invasores séculos a fio. And beginning in the 7th century, those invaders were Muslims. E no início do século 7,
os invasores passaram a ser os muçulmanos. You remember we talked about the Jews were the slaves in Egypt. Você se lembra que nós falamos que os judeus foram escravos no Egito? During that 400 years they did not intermarry. They became an identifiable ethnic people. Durante aqueles 400 anos eles não se misturaram em casamento com outros povos, eles se tornaram um povo etnicamente identificável. They were led en masse into the promised land. E foram conduzidos como povo para a terra prometida. We know who they are today. Sabemos quem eles são hoje. In contrast, the descendants of Ishmael were a mixed race. Em contraste com isso, os descendentes de Ismael se tornaram uma raça misturada. Ishmael's heirs intermarried with the Midianites. Os descendentes de Ismael se casaram e deram em casamento com os midianitas. You find that in Judges 8. Você encontra isso em Juízes capítulo 8, Verses 5, 12, 22, and 24. versículos 5, 12, 22 e 24. They intermarried with the Edomites. Eles também se casaram com os edomitas, Those are the descendants of Esau. os descendentes de Esaú. You find that in Genesis 28:9. Você encontra isso em Gênesis 28, 9. And the Edomites intermarried with the Hittites. E os edomitas se casaram com os hititas. You find that in Genesis 26:34 Gênesis 26, 34 and 36 verses 1 through 4. e Gênesis 36, 1 a 4. The descendants of Ishmael never came into Canaan until the 7th century. Os descendentes de Ismael nunca chegaram a Canaã antes do século 7. That was when the Muslims invaded this land. Foi quando os muçulmanos invadiram aquela terra. And you remember they conquered all the way from France to China. E vocês se lembram que eles conquistaram desde a França até a China. They conquered with a sword. Conquistaram na base da espada. This is not a peaceful religion. Não é uma religião pacífica. Muhammad said the entire world, Allah has divided the entire world into two. Maomé disse que Alá dividiu o mundo em dois. Dar al-Islam, the house of peace. A casa do Islã, que é a casa da paz. Dar al-Harb, the house of war. Dar al-Har, que é a casa da guerra. All non-Muslims are in the house of war. Todos os não muçulmanos habitam a casa da guerra. I'm giving you the simple truth. Eu estou dando para vocês a verdade em termos simples. Muhammad decreed, Maomé decretou, the Quran decrees, o Alcorão decreta, there is a perpetual jihad, há uma jihad perpétua, a perpetual war by the house of Islam against the house of war. há uma guerra perpétua entre a casa do Islã e a casa da guerra. There will never be peace Jamais haverá paz, until Islam rules everywhere. até que o Islã reine por toda parte. We talk about that tomorrow, the false peace that is coming. Aí nós vamos falar amanhã sobre isso, a falsa paz que está por vir. This was the fastest spreading empire and the longest lasting in history. Esse foi o império que mais rapidamente se espalhou e que mais tempo durou na história. They conquered from France to China. Eles conquistaram desde a França até a China. Historians tell us that the takeover of India was the bloodiest story in history. Os historiadores nos dão conta que a tomada da Índia foi o evento mais sangrento de toda a história humana. They killed more Indians than Hitler killed Jews. Eles mataram mais indianos do que Hitler matou judeus. Sure, most of you have heard of the Taj Mahal. Certamente vocês já ouviram falar em Taj Mahal. Maybe you didn't know it was built by a Muslim mogul Talvez vocês não saibam que foi construído por um líder muçulmano, with 20,000 slave laborers. com 20 mil homens escravos a seu serviço. So the land of Israel was invaded by the Arabs, the Muslims. Então a terra de Israel é invadida pelos muçulmanos árabes In the 7th century, no século 7. they were occupiers. Então eles é que se tornam os que ocupam a terra. They're not the original inhabitants of the land. Eles não são os habitantes originais da terra. And the people who call themselves Palestinians today are Arab Muslims. Então os que se intitulam palestinos hoje são
árabes muçulmanos. They were never in that land until the 7th century. Eles jamais estiveram naquela terra antes do século 7. And as you know, the Muslims held it until 1917. E vocês talvez saibam que os muçulmanos detiveram o poder, o controle dessa terra até 1917. And the last empire, Muslim empire, was the Turkish Ottoman Empire. They ruled for 400 years. E o último império muçulmano foi o Império Turco Otomano, que reinou durante 400 years. 400 anos. From about 1517 till 1917. Mais ou menos de 1517 a 1917. You must know that the Muslims fight among themselves. Você precisa saber que os muçulmanos brigam entre si. So there have been many rival Muslim rulers down through the centuries. Há muitos governadores, digamos assim, aqueles que reinam entre os muçulmanos, que são rivais entre si ao longo dos séculos. If they were not all united against Israel, Se eles não estão todos unidos contra Israel, they would be fighting among themselves. eles estão brigando entre si. We can document that from history, but we do not have time. Nós poderíamos documentar isso a partir da história, mas não temos o tempo. So the Jews were called Palestinians. Então, os judeus foram chamados de palestinos. In World War II, Britain had a volunteer brigade called the Jewish Brigade. Na Segunda Guerra Mundial, o exército britânico teve uma brigada voluntária chamada a Brigada Judaica. All Jews. Todos judeus. Not, did I say World War II? Yes. Not an Arab among them. Não havia um árabe sequer entre eles, todos eram judeus. The Arabs were fighting on Hitler's side. Os árabes estavam lutando do lado de Hitler. Well, let's move on. Let's go to the Bible. Vamos voltar para a Bíblia. Now, what does the Bible say? O que a Bíblia diz? Go back to Genesis chapter 12 again. It is important Vamos voltar para Gênesis 12. É muito that we know importante the Old Testament. que nós conheçamos bem o Antigo Testamento. And the book of Genesis is especially important. E o livro de Gênesis é especialmente importante. This is the foundation É o alicerce. Of our faith. É o alicerce da nossa fé. It gives us the people from whom the Messiah came. Porque nos dá o povo de quem originou o Messias. If you go to Romans chapter 9, for example, Se você for a Romanos 9, por exemplo, it says the Jews are the people to whom after the flesh Christ came. He's a Jew. ele diz ali no texto que os judeus são o povo, em termos carnais, físicos, de quem descendeu Jesus, o Messias. All of the prophecies Todas as for profecias the Messiah are tied to history and to the Jewish nation. relativas ao Messias, as profecias relativas ao Messias estão ligadas à história e ao povo de Israel. We noticed last night the fact that they keep the Passover proves who they are. Nós destacamos ontem que o fato deles observarem a Páscoa desde o seu início prova quem eles são. Even though they don't believe, they still keep it. Embora eles nem creiam na Páscoa, eles continuam observando a Now, Páscoa. by the way, you as a Gentile don't keep the Passover. Aliás, de passagem, você como gentio não guarda a Páscoa. It's becoming popular to get Gentiles to keep the Passover. É uma coisa que está virando moda agora, os gentios observarem a Páscoa. I don't keep the Passover. Eu não guardo a You Páscoa. shouldn't keep the Passover. Você não deveria observar a Páscoa. The Passover, like the Sabbath, is for the Jews. A Páscoa, assim como o sábado, é para os judeus. We read it in Exodus chapter 12. Nós lemos isso em Êxodo 12. Their children say, what does this mean? Os filhos perguntam, o que quer dizer isso? Well, our ancestors from whom we are descended were slaves in Egypt, they were delivered. Os nossos ancestrais, respondem os pais, foram escravos no Egito e eles foram libertados do Egito. So this is something that Jews will always keep, Então, isso será algo que os judeus sempre observarão, even in the millennium. mesmo no milênio. God says forever. Deus diz para sempre. You can never escape the fact you are among these people. Você não pode fugir do fato que você está entre esse povo. But they're trying to get Gentiles to keep the Passover. Mas hoje em dia o problema é que estão procurando fazer com que gentios observem a Páscoa.
Okay, so Genesis, all that it says lays the foundation for our faith, really. Então, tudo que Gênesis diz é o alicerce para a nossa fé. Now, notice what it says back here quickly. Repare o que diz aqui no capítulo 12. We looked at it briefly. We started to look at it last night. Ontem à noite nós olhamos para esse texto brevemente. And I'm just going to summarize it. You can flip through your Bible as we go. Eu vou só resumir, você pode ir acompanhando com a sua Bíblia à medida que eu vou falando. Genesis 12, 5 and 6, remember? Gênesis 12, 5 e 6, se lembram? It says, into the land of Palestine came Abraham. E diz que para a terra da Palestina foi Abrão, é isso que diz? No, it doesn't. There is no Palestine. Não existe Palestina. It says he came into the land of Canaan. Diz que ele entrou na terra de Canaã. Who was living there? Quem vivia na terra de Not Canaã? Palestinians. Não eram It palestinos. says the Canaanite was in Diz que os the land. cananeus viviam ali. Okay. Well, chapter 13, verse 7 says the same thing. The Canaanite, the Perizzite, all of these nations, they were living there. 13:7, a mesma coisa, fala de todas as nações que moravam ali, os cananeus, ferezeus, etc. Not a word about Palestine or Não há uma Palestinians. palavra acerca de palestinos vivendo ali. This is where Abraham remained. It's important to remember this. He remained there the rest of his life. É importante nós lembrarmos que ali foi onde Abraão ficou o resto da sua vida. You get that in chapter 13, verse 12. Versículo 12 do capítulo 13. And in verse 15 of that chapter, E no capítulo 15 desse mesmo capítulo, versículo 15 desse mesmo capítulo. God says, for all the land to thee will I give it, and to thy seed forever. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. That's verse 15. Versículo 15. Chapter 17, verse 8. Capítulo 17, versículo 8. Listen to this. Ouça. All the land of Canaan for an everlasting possession. Toda a terra de Canaã como propriedade, darei como propriedade perpétua a você. That's our topic this morning, an everlasting inheritance. É o nosso tópico desta manhã, uma propriedade, uma herança perpétua. Okay, so after Abram had lived in Hebron 10 years, Depois de Abraão habitar em Hebrom durante 10 anos, Ishmael was born. nasceu Ismael, Not the son of promise. que não é o filho da promessa, This is the son of Abraham's unbelief. é o filho da incredulidade de Abraão. This was not by his wife, Não foi filho de sua esposa, but by Sarah's maid, Hagar. mas foi filho da serva de Sara chamada Agar. You get that in Genesis chapter 16. Isso está descrito em Gênesis 16. Now let's turn to chapter 17. Agora veja o capítulo 17. Let's read verse 8 again. Vamos ler de novo o versículo 8. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Everlasting possession, the land of Canaan, to your seed. Então, propriedade perpétua a você e seus descendentes. So now the question is, who is his seed? Então a pergunta é: quem são esses descendentes? Well, Ishmael was the firstborn, Ismael foi o primogênito. and the Arabs say we're descended from Ishmael. E os árabes dizem: nós somos descendentes de Ismael. The firstborn, he inherits. É comum o primogênito herdar as propriedades. Doesn't matter whether his mother was Hagar, the slave. Não importa que a sua mãe tenha sido Agar, uma escrava, His father was Abraham. o pai dele era Abraão. So it sounds like the Arabs have a good claim to this. Então parece que os árabes têm um caso bom nas mãos aí para defender, né? Now look at verse 15. Mas- Well, let's just summarize quickly. Beginning at verse 15, God says to Abraham, I'm going to give you a son through Sarah, your wife. Agora nós vamos resumir a guisa de tempo. A partir do versículo 15, Deus diz a Abraão: eu vou te dar um filho através de Sara. And then verse 17, Abraham falls on his face, he laughs. No versículo 17, Abraão prostra-se com o rosto em terra e ri-se. He can't believe it. Ele não acredita no que Deus está Read falando. verse 18. O versículo 18 diz: e Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraham says, I love Ishmael. Abraão diz: eu amo Ismael. You've given me a son. O Senhor já me deu um filho. Ishmael's a good boy. Ele é um bom menino.
I'm happy with him. Eu estou feliz com ele. I'm satisfied. Estou satisfeito com ele. I'm not asking you for another son. Eu não estou pedindo outro filho para o Senhor. This is the son you promised. Esse é o filho que o Senhor prometeu. God says, Ishmael is not the son I promised. Deus responde para Abraão: Ismael não é o filho que eu te prometi. Your wife Sarah will bear you a son. A sua esposa Sara dará um filho a você. You read verse 19. Versículo 19 diz: Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. And you know the story. E vocês conhecem a história. Exactly as God promised. Sarah brought forth a son. Exatamente conforme Deus prometeu, Sara deu à luz a um filho. They named him Isaac as God said they would. E eles colocaram o seu nome de Isaque como Deus disse que seria. Yeah, and Ishmael mocks Isaac. E Ismael começa agora a zombar de Isaque. Isn't it amazing that this book tells us the source of what's happening today? Não é interessante que esse livro nos diz que a fonte de tudo que está acontecendo hoje, The contention over this land. toda essa briga em relação à terra, Why the focus of the world's attention is upon this land? por que o enfoque, a atenção do mundo hoje está sobre essa terra? Because there's a people who claim to be descended from Ishmael, Porque há um povo que reivindica ser descendente de Ismael and they say that land belongs to us. e diz: essa terra pertence a nós. You Jews are descended from Isaac, it doesn't belong to you. Vocês, judeus descendentes de Isaque, a terra não pertence a vocês. Well, God settles that right here. Mas Deus resolve a questão aqui. Verse 21, My covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee this set time next year. A minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. You got a problem already when they're just little boys between Ishmael and Isaac. Nós temos um problema já existente com eles ainda pequenos, meninos, entre Ismael e Isaque. And Sarah, who led Abram astray, E Sara, que acabou desencaminhando Abraão, it was her idea that Hagar would bear a son. foi ideia dela que Agar desse um filho a Abraão, tivesse um filho com ele. But she now has more wisdom than Abraham. Agora ela tem mais bom senso, mais juízo do que Abraão. And look at chapter 21, Veja o que diz o capítulo 21, verse 10. You could read that. versículo 10. Disse a Abraão, falando de Sara: livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. He's not going to be heir with my son Isaac. Ele não vai ser herdeiro com meu filho Isaque. What's happening in the Middle East today? O que está acontecendo no Oriente Médio hoje? Oh, well, give the Palestinians a little of this land. Dê aos palestinos um pouquinho dessa terra, Give them a little more. dê um pouquinho mais. God says, I gave that all to Israel. Deus diz: eu dei toda essa terra para Israel. And the world defies. E o mundo desafia Deus. Oh, no, we're going to split it up. Não, nós vamos dividir essa terra. They've already given the Arab Muslims most of the land, about more than 80%. Os muçulmanos árabes já detêm mais de 80% da terra originalmente dada aos judeus por Deus. Give them a little more and there'll be peace. Dê um pouquinho mais de terra para eles e haverá paz. It's a lie. É mentira. Now we have a spiritual lesson, of course, which we're not getting into. Nós temos uma lição espiritual aqui que é claro que nós não a estamos abordando. But you will find this statement by Sarah is quoted by Paul in Galatians 4, verse 30. Mas você repara que essa frase de Sara é citada por Paulo em Gálatas 4:30. So from that time, Ishmael was no longer part of Abraham's household. A partir desse momento, Ismael não fazia mais parte da família de Abraão. It's important to understand that. É importante nós atentarmos para Verse isso. 21 in chapter 21. Versículo 21 do capítulo 21. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. You don't hear much more about Ishmael after that. Depois disso você não ouve mais falar em Ismael. So he's living in east central region of Sinai. Então ele está vivendo na região central do Sinai
oriental. So just quickly, a little history here. Então, um pouquinho de história aqui para nós. 37 years later, at the age of 127, Sarah died. 20 anos mais tarde, com 127 anos, Sara morre. You get that in chapter 23, verse 1. Capítulo 23, 1. Abraham had been living in Hebron, let me say it, Hebron, 70 years. Abraão viveu em Hebron, eu vou repetir, ele viveu em Hebron durante 70 anos. People who haven't even read the Bible know about Hebron. Pessoas que nem sequer leram a Bíblia sabem o que é Hebron. One of the major news items today. É um dos itens mais presentes à mídia de hoje. So he'd been grazing his flocks, he'd been living there. Então Abraão estava ali cuidando dos seus rebanhos, aumentando os seus rebanhos, vivendo ali. But he didn't have a place to bury his wife. Mas ele não tinha um lugar onde sepultar a sua esposa. So he bought the cave of Machpelah from Ephron the Hittite. Então ele compra a caverna de Macpela do Hitita, chamado Efron. And you get that in this chapter. Isso está nos Chapter versículos 23. 17 em diante do capítulo 23. Verse 19 tells us Abram buried his wife Sarah in the cave of Machpelah. E o versículo 19 diz: depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela. It never tells us where Hagar was buried. She's not his wife. O texto não se preocupa em dizer aonde Agar foi sepultada, porque ela não é esposa legítima de Abraão. Notice the end of verse 19. This is Hebron in the land of Canaan. Repare o final do versículo 19, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Abram paid for it, he bought it, it was his. Abraão comprou, pagou, pertencia a ele. 38 years later, at the age of 175, Abram died. 38 anos depois, com 175 anos, morre Abraão. And in chapter 25, verse 9, you find that Isaac and Ishmael, his two sons, buried him in Machpelah next to Sarah. E no versículo 9 do capítulo 25, nós vemos que os dois filhos, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Isaac continued to live in Hebron, in the land of Canaan, 110 more years. Isaac continuou vivendo na terra de Hebron por mais 110 anos. One by one, Isaac, Rebekah, Jacob, Leah all die. Um a um, Isaac, Rebeca, Jacó, Leia, todos morreram. They're buried in the family tomb in the cave of Machpelah. E foram sepultados no túmulo da família na caverna de Macpela. Ishmael was not buried there. He was buried far away. Ismael não foi sepultado ali, foi sepultado bem longe dali. You remember Genesis 22, verse 2? Look at it just very quickly. Veja em Gênesis 22, 2, rapidamente. What does God say? Read that. Diz assim: então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. God doesn't even recognize Ishmael as Abram's son. Deus nem sequer reconhece Ismael como sendo filho de Abraão. He calls Isaac his only son. Ele chama Isaque de seu único filho. Okay, so God gave this land to Abram and to his seed. Então Deus deu essa terra a Abraão e a sua semente. No question as to who the seed is. Não há dúvida quem é a semente, a descendência de Abraão. Turn over to Jeremiah. Abra em Jeremias, chapter 30. Capítulo 30. We quoted you last night from the Quran. Ontem à noite nós citamos alguma coisa do Alcorão. Even the Quran says it belongs to the Jews. Até o Alcorão diz que a terra de Canaã pertence aos judeus. And I didn't give you all of the verses that say that. E eu nem citei todos os versículos do Alcorão que mencionam isso. Now, just quickly, chapter 30 of Jeremiah. O capítulo 30 de Jeremias is talking about the last day. Israel ainda estará presente nos últimos dias. Hundreds of declarations tell us that. Centenas de declarações nos dão conta disso. It talks about a time, verse 7, of Jacob's trouble. E o texto fala de um tempo de angústia para Jacó, versículo 7.
This is the worst time yet ahead for Israel. É o pior momento da história de Israel, que ainda está por acontecer. We talk about that tomorrow when we come to Armageddon. Nós vamos falar disso amanhã quando falarmos do Armagedon. 2/3 of all Jews on the earth will be killed. 2/3 dos judeus existentes na terra serão exterminados. You get that in Zechariah chapter 13, very clearly. Zacarias 13 diz isso para nós. And then notice in verse 10. Veja o versículo 10. He says, "Don't be afraid, Jacob. Ele diz: por isso não tema, Jacó, meu servo. I'm going to save you out of your troubles." Eu o salvarei de um lugar distante. And notice verse 11, you could read that. Versículo 11: porque estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei, mas como você merece. Não o deixarei impune. Israel is under God's discipline right now, the Jews. No momento, Israel, os judeus estão debaixo da disciplina de Deus. That discipline will culminate at Armageddon. E essa disciplina culminará na batalha do Armagedon. It will bring about the salvation of Israel. E também fará vir a salvação de Israel. Chapter 31 verse 8 talks about God will bring these people back to this land. Jeremias 31:8 diz que ele vai trazê-los de volta à terra deles. Verse 10, he warns the nations. Versículo 10, ele dá uma palavra de exortação às nações. He says, "You nations, listen to me. Ele diz: ouçam a palavra do Senhor, ó nações. I'm the one who scattered Israel. Eu sou aquele que dispersou a Israel. I will regather Israel. Eu o reunirei como pastor. And I will keep him as a shepherd keeps his flock." E eu vou vigiar sobre o rebanho como vigia um pastor. You better be careful what you try to do to Israel. Então, muito cuidado com aquilo que vocês, nações, tentarem fazer para Israel. And we've referred to it before, we'll refer to it again tomorrow. Nós já nos referimos a isso antes, amanhã vamos voltar a tocar no assunto. Joel 3 verse 2, remember? Joel 3:2, você se lembra? God says, "I'm going to punish the nations for scattering my people and dividing my land." Eu vou punir as nações por espalharem o meu povo e por dividirem a terra. Okay, everlasting covenant, everlasting foundation. Uma aliança perpétua, um alicerce perpétuo. Read verses 35 and 36 in Jeremiah 31. Versículos 35 e 36 de Jeremias 31. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Okay, go to Ezekiel. Abre em Ezequiel. I hope you read these passages. I hope you understand them. Eu espero que vocês leiam essas passagens que eu estou citando para vocês e que vocês as entendam. Foundation of our faith. São o alicerce da nossa fé. Amazing prophecies about Israel's restoration. São profecias impressionantes sobre a restauração de Israel. Talks about the full restoration of Israel. Falando sobre a plena restauração de Israel. Read especially chapters 34, 36, 37. Leia especialmente os capítulos 34, 36 e 37 de Ezequiel. We'll deal with 38 tomorrow, God willing. Amanhã, se Deus quiser, trataremos do capítulo 38. Notice chapter 37, verse 25. Veja o capítulo 37, verso 25. Viverão. Notice the word forever. Repare na palavra para sempre, na expressão para sempre existente no centro do versículo. It says, "My servant David will rule over them." That's talking about the Messiah. Diz que o meu servo Jacó, está falando do Messias, reinará sobre eles. Notice verse 26. You could read that. Well, no, it's too much. An everlasting covenant of peace. No versículo 26 ele fala de uma aliança eterna, que é uma aliança de paz. Israel will never be at war again. Jamais Israel novamente entrará numa guerra. No enemies will threaten Israel. Não haverá inimigos ameaçando Israel. Go to, verse Ezekiel 34. We'll go back to there, verse 28. Ezequiel 34, 28.
It says, no more will they be a prey to the heathen. Não serão mais saqueadas pelas nações. Notice these words. Verse 29, they will not bear the shame of the heathen anymore. Veja o versículo 29. Elas não serão mais vítimas, nem carregarão a zombaria das nações. Chapter 36:11 says, it'll be better for them at the end than it was at the beginning. O versículo 11 do capítulo 36 diz que para eles será melhor no fim do que foi no princípio. Notice verses 22 and 32 especially. Repare os versículos 22 e 32 especialmente. God says to the Jews, it is not for your sake that I do this. Deus diz, não é por amor a vocês que eu faço isso. It is for my holy name's sake. É por amor ao meu próprio nome que é santo que eu faço isso. The heathen will not be able to say, I didn't keep my word. Os pagãos não poderão dizer que eu, Deus Santo, não mantive a minha palavra. Eu estou fazendo isso pelo juramento com que jurei para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas a verdade é que o fato é que essa verdade está sendo negada por aqueles que hoje se chamam de cristãos. A 1928 Vatican decree referred to the Jews as the people formerly chosen by God. O Concílio Vaticano de 1928 se referiu aos judeus como que anteriormente haviam sido escolhidos como povo. The Second Vatican Council, 1965, says the church is the new people of God. O Concílio Vaticano II, 1996, declarou que hoje a igreja é o Israel de Deus. This is replacement theology. Isso é a teologia da substituição. It's taught even by evangelicals today. E é algo que está na boca dos evangélicos hoje. The Presbyterian Church we mentioned. A igreja presbiteriana, como nós já citamos. They recently said Israel has got to be you have to have an embargo against them. Nós temos que ter embargo contra Israel. Don't deal with them. Não faça negócios com Israel, eles dizem. They've robbed these poor Palestinians of their land. Eles roubaram os coitados dos palestinos da sua terra. Well, I have other documents here from evangelical publications. Eu tenho outros documentos aqui de publicações evangélicas. Saying that land does not belong to Israel, they're under false pretenses. Dizendo que essa terra não pertence mais a Israel, que isso é uma pretensão que Israel tem que não está certa. The nations of this world, as nações deste mundo, the media, a mídia, much of the church, boa parte da igreja, they're defying God. Estão desafiando a Deus, denying the promises God gave to Israel. Negando as promessas que Deus fez a Israel. God's judgment will come. E o juízo de Deus virá. And that brings us to Armageddon. E isso nos traz ao Armagedon. Which, God willing, we get to tomorrow. Que, se Deus quiser, trataremos amanhã.